tudo bem? Meu nome é Mayui e hoje vamos continuar falando sobre química orgânica, tá? Falando agora sobre as cadeias carbônicas, tá bom? Mas antes de falar sobre elas, nós precisamos falar um pouquinho sobre os átomos de carbono que compõem as cadeias carbônicas, tá bom? Então olha lá, classificação dos átomos de carbono. Então, os átomos de carbono podem ser chamados de primário, secundário, terciário ou quaternário, tá? Como que eu vou utilizar cada um dos casos? Quando este átomo de carbono estiver ligado diretamente a, no máximo, um outro carbono, ele é primário. Se estiver ligado diretamente a 2 outros átomos de carbono, secundário. 3 outros átomos de carbono, terciário. E 4 outros átomos de carbono, quaternário, tá? Vamos dar uma olhadinha nesta molécula aqui e classificar cada um dos carbonos, tá? Então, olha só. Este primeiro carbono aqui, então. A quantos outros carbonos ele está ligado? Do lado de cá, só tem hidrogênio, e aqui ele está fazendo uma ligação dupla com outro átomo de carbono. Mas é somente um átomo de carbono que ele está ligado, não é? Então, ele vai ser um caso de primário. Tá? Este daqui, para esse lado ele está ligado com um átomo de carbono, para baixo mais um, e para o lado outro. Então, este átomo de carbono está ligado a outros 3. Portanto, ele é terciário, tá? Esse daqui, do lado de cá está ligado a 1 e aqui ligado a 2. Aqui é só hidrogênio, então ele está ligado a 2 átomos de carbono. 2 outros átomos de carbono, então ele é secundário, tá bom? Este, olha só, aqui ele está ligado a 1, 2, 3 e 4, tá? Então, este átomo de carbono ligado a 4 outros, ele é um exemplo de um carbono quaternário, tá bom? O que vocês já podem matar logo de cara é o seguinte, se você tem esses grupos na ponta, olha só, aqui é uma ponta, aqui é ponta, aqui é outra ponta, claro que vai ter que ser primário, não é? Porque é uma ponta, então ele está ligado somente a mais um outro carbono. Então, esse aqui é primário e esse daqui também seria primário, tá? Olha esse daqui. Do lado de cá ele está ligado a um carbono, tem 2 hidrogênios e ligado a um oxigênio. Então, ligado a um, esse aqui seria primário também. E olha esse cara aqui. Ele está ligado a 3 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ele não está ligado a nenhum átomo de carbono, tá? Só que a gente vai classificar ele como primário. Então, se você voltar e ler aqui, o primário é o carbono ligado diretamente a, no máximo, um outro carbono. Se é no máximo um outro carbono, primário também é aquele que não é ligado a nenhum outro carbono, átomo de carbono, tá bom? Esse, então, é um desse caso. Aqui embaixo, este daqui ligado a 1, 2, 3, esse aqui é um terciário. Esse daqui, 1, 2, esse seria um secundário. E esse átomo aqui, 1, 2, outro caso de secundário. Eu deixei escrito aqui para vocês 2 maneiras diferentes, tá? Para vocês já irem se familiarizando. Tá vendo? Aqui, por exemplo, esse átomo de carbono mostrando todas as ligações, inclusive as ligações com o hidrogênio, tá? Não é a forma comum, assim, de escrever. Provavelmente vocês não vão ver escrito dessa forma, mas é só para vocês entenderem o que está escrito, por exemplo, aqui. Esse aqui é exatamente a mesma coisa, só que eu peguei esses 2 hidrogênios e coloquei aqui, ó, H2, tá bom? Então, bem provavelmente vocês vão ver nessa forma aqui ou até em outras que nós ainda vamos estudar, tá bom? Então, agora sim, vamos passar para a parte de cadeias carbônicas. Então, pessoal, vamos falar o que são as cadeias carbônicas, tá? Olha lá, é o conjunto de todos os átomos de carbono e também os heteroátomos, já vou falar o que é isso, que fazem parte da molécula, tá bom? Importante aqui, essa palavra heteroátomo, tá? Toda vez que vocês verem heteroátomo, significa que no meio da sua cadeia principal, então aqui você tem vários carbonos, né, saindo aqui para os 2 lados, você tem um átomo de algum elemento que é diferente. Então, por exemplo, aqui você tem oxigênio. Pode aparecer nitrogênio, enxofre, enfim, um átomo que é diferente do átomo de carbono que aparece no meio da sua cadeia principal, tá bom? Agora, identificação da cadeia principal. Pensa comigo. A cadeia carbônica vai considerar todos os átomos de carbono, só que dentro dessa cadeia vai ter
o que nós chamamos de principal, cadeia principal. Ela vai ser a que contém o maior número de átomos de carbono ligados em sequência. Agora vamos parar e pensar nesta corrente, tá bom? Então você tem aqui a sua corrente, você tem os elos ligando aqui, né? Então aqui você vê que estes aqui estão em sequência e este tá fora, né? Parece. Então ele tá pendurado para baixo, tal. Não faz parte aqui da sua corrente principal. Vamos pensar agora transformando essa corrente em cadeia. Cadeia carbônica, cadeia de carbonos. Você tem aqui uma parte que é a parte principal e tem um cara pendurado aqui para baixo, tá? Como que eu sei que esta cadeia é a principal e não, por exemplo, assim? Por quê? Cadeia principal é aquela que contém o maior número de átomos de carbono. Então, para identificar a cadeia principal, a gente faz o seguinte. Começa por uma extremidade, tá? Então, eu vou começar por aqui. Aí eu vou andando, até chegar em um carbono que, tá vendo? Que divide aqui. Esse carbono é um carbono terciário, então ele tá ou vindo para cá com a cadeia ou descendo, tá? Então, onde você tem essa bifurcação aqui, você para e conta os carbonos. Se eu continuar a minha linha até aqui, quantos carbonos eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu esquecer essa parte e pegar o caminho para baixo? 1, 2, 3, 4. Qual o caminho que me dá mais carbonos? Indo reto, tá bom? Então, essa aqui é a minha cadeia principal, tá bom? Isso daqui, o que está fora da cadeia principal, é o que nós chamamos de ramificação. Nós vamos falar mais sobre ela já já, tá bom? Então aqui, só para a gente praticar, vamos determinar a cadeia principal desta molécula aqui. Eu já coloquei logo de cara uma molécula grande aqui, toda torta, já para a gente já ir direto para o difícil, né? Então olha lá, que nem eu falei, acha uma extremidade. Opa, tá aqui. Vou começar por aqui. Aí eu vou pensar isso aqui como sendo a nossa corrente. Vai vendo os carbonos ligados em sequência, tá bom? Então, este carbono está ligado aqui, que daí vai entortar e vir para cá. E opa, chegamos de novo em uma bifurcação. Ou você vem reto aqui, ou você desce. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, se eu viesse reto. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Opa, já deu mais de 5. Então, aqui não é sua cadeia principal. Isso daqui vai ser uma ramificação. Então, olha só para onde que você vai. Você desce para cá. Continua indo reto, continua indo reto. Nossa, cheguei aqui de novo em outra bifurcação. Então, pode vir para cá ou para cá. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se eu vier para cá. Ou 7, 8, se eu vier para cá. Qual tem mais? Indo para o lado de cá. Então, pronto. Esses dois aqui, tanto este quanto este, são ramificações. Sua cadeia principal é essa daqui. Então, repara que ela não precisa estar retinha, igual está aqui. Olha só, eu desenhei ela toda torta, tá? Mas, se eu quiser, eu posso desenhar ela reta, tá? Então, eu posso vir, colocar esse carbono para cá, esse montinho para cá e desenhar ela bem linear, tá bom? Mas, pode aparecer dessa maneira também. Então, agora vocês já sabem identificar a cadeia principal, tá? Já sabem o que é uma ramificação. Vamos ver, então, como classificar essas cadeias carbônicas. Então, pessoal, a primeira classificação é em relação a como está a sua cadeia, se ela está na forma aberta ou na forma fechada, também chamado de acíclico ou cíclico, tá? Então, repara só essas duas cadeias que você tem aqui. Olha lá, essa aqui está retinha e essa daqui está formando um ciclo, certo? Então, é só você pensar nisso como se fosse uma cobrinha, tá? Então, aqui está a sua cobrinha, você vê a cabeça, você vê o rabinho, então, você vê que as extremidades são livres, assim como, né, na cadeia. Agora, vamos supor que a sua cobrinha, né, parece um cachorro e ela resolve morder o rabo, né? Então, olha lá, sua cobrinha morde o rabo e vira uma bolinha, né? Assim como a sua cadeia aqui.
Então aqui é um exemplo de fechado, cadeia fechada, você não vê extremidades livres. Aqui não, é uma cadeia aberta, você já vê as extremidades, tá? Agora tem um outro caso que é aqui, a cadeia mista, que é aquela que vai misturar um pouquinho de cadeia aberta e um pouquinho de cadeia fechada. Então olha só, aqui a gente tem uma parte aberta, porque a gente consegue ver duas extremidades, mas também tem um ciclo aqui no meio, tá bom? Isso aqui chamado por muitos autores de cadeia mista, tá? Então vamos ver outro tipo de classificação. Pessoal, aqui mais uma maneira então de dar a classificação da cadeia carbônica, como normal ou ramificada. Aqui normal também pode vir escrito como não ramificada, reta ou linear, tá? Então todos esses nomes aqui significam a mesma coisa, para normal. A gente já sabe o que é uma ramificação, não é mesmo? Então ramificado tem a ver com isso. Então olha só, para esses dois compostos, eu quero, primeira coisa, encontra a cadeia principal. Para essa aqui não tem erro, né? Então só tem uma direção que eu posso ir. Então, essa daqui seria a sua cadeia principal. Para essa daqui, então eu vou começar, por exemplo, por aqui. Opa, cheguei aqui na bifurcação. Se eu descer, 1, 2, 3, 3 carbonos. Se eu for reto, 1, 2, 3, 4. Então, vou escolher o lado que tem mais carbono. Pronto. Repare bem, aqui você tem a sua cadeia principal e não sobra nenhum átomo de carbono fora dessa cadeia principal. E aqui? A cadeia principal está aqui, mas olha só esse cara. Tá sobrando, né? Então tá sobrando aqui um átomo de carbono fora da cadeia principal. Isso é o que a gente chamou já de ramificação, certo? Então, esse composto aqui é um exemplo de uma cadeia normal e esse aqui, cadeia ramificada, tá? Isso daqui faz sentido quando você pensar, por exemplo, em uma arvorezinha, tá? Tanto que do inglês, se você for pesquisar, o que a gente chama de ramificação, para eles, seria traduzido galho, tá? Olha só a lógica. Você tem aqui sua árvore, esse é o tronco, tá? É o tronco principal, que sustenta a árvore. E tem os galinhos saindo aqui na lateral, tá? Mas para e pensa, o tronco é feito de madeira, os galhos também. Então, tudo de madeira. Aqui é a mesma coisa. Você tem a sua cadeia principal e você tem a ramificação, que é como se fosse o galinho, tá? E a cadeia principal, o tronco. Só que todos têm carbono, tá bom? Então, é isso de normal e ramificado. Vamos para a próxima classificação. Olha só, nós podemos classificar a cadeia carbônica também como saturada ou insaturada, tá? Vocês já conhecem esses termos lá da parte de soluções, né? Mas esquece que lá para química orgânica. Não é isso que eu tô falando, tá? Olha o que significa. Saturado, quando tem só ligação simples entre átomos de carbono. Insaturado, quando tem pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre átomos de carbono. Então vamos classificar esses compostos aqui. Então, procura os átomos de carbono. Entre os átomos de carbono, qual tipo de ligação que você tem? Então, essa daqui, ligação simples. Essa daqui, ligação simples. Se só tem ligação simples entre os átomos de carbono, isso daqui é saturado. Este, por exemplo, ligação simples, ligação dupla. Ligação simples. Se tem pelo menos uma ligação dupla, isso aqui vai ser insaturado. Esse daqui, ligação simples, ligação simples. Aí você vai falar, nossa, não, mas eu estou enxergando uma ligação dupla. Pois é, só que é entre carbono e oxigênio. E olha como é a regra, ligação dupla entre átomos de carbono. Então, essa ligação aqui não interessa pra gente, só as ligações entre átomos de carbono. E essas duas aqui, ligação simples, portanto, cadeia saturada. Aqui tem uma ligação simples e uma tripla, então também insaturado. Tá? Aí de onde que vem esse nome, né? Saturado e insaturado? Aqui para vocês pensarem o seguinte, saturado é que essa cadeia carbônica está saturada de hidrogênio, tá bom? Então olha lá, eu só tenho ligação simples entre os carbonos, então eu coloquei hidrogênio em todos os outros espacinhos que dava. Aqui, concorda comigo que eu tenho uma ligação dupla,
Mas eu poderia tirar essa ligação dupla e fazer cada um desses carbonos ligar com outro hidrogênio? Mas não é o caso. Então, eu não tenho isso daqui. Eu tenho uma dupla ligação porque eu retirei hidrogênio. Então, ele está insaturado de hidrogênios, tá bom? É mais ou menos daí que vem essa história. Vamos para a próxima classificação. A cadeia também pode ser classificada em heterogênea e homogênea. Sim, eu sei, iguaizinho os nomes que vocês já viram, né, para a solução, mas também não tem nada a ver. Olha só essa cadeia aqui. Lembra lá no início que eu falei que toda vez que aparece, né, um elemento diferente do carbono no meio da cadeia principal, ele é o heteroátomo? Lembra disso daqui? Então, olha só. Aqui seria, então, aqui minha cadeia principal. Eu vejo aqui um heteroátomo. Olha só essa daqui de baixo. Também tenho minha cadeia aqui principal e, opa, agora está aparecendo um nitrogênio aqui, que diferente de carbono. Então, toda vez que isso acontecer, tiver a presença do heteroátomo, é uma cadeia heterogênea, tá bom? Olha só esse caso aqui. Cadê a cadeia principal? Tem heteroátomo na cadeia principal? Não tem. Aí você olha e fala, mas tem um oxigêniozinho aqui. Sim, de fato, ele pertence à cadeia principal? Não, ele não está do lado de fora? Então, não está na cadeia principal, não apresenta, então, heteroátomo, cadeia homogênea, tá bom? É isso, vamos para a próxima. E agora, vamos falar da classificação das cadeias carbônicas, só que para as cadeias cíclicas, tá? Lembra aquela que forma um ciclo, que é a cadeia fechada, tá bom? Desse tipo, nós vamos ter as cadeias cíclicas aromáticas ou não aromáticas, também chamadas de alicíclica, tá bom? Então, olha só a diferença. Aromático é quando nós temos pelo menos um anel benzênico. O que é um anel benzênico? É esse cara aqui. Olha só como é a estrutura. Então, 6 carbonos ligados aqui na forma, né, de um ciclo. E olha só, ligação simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Tá bom? Então, este formato aqui, esta estrutura, é o que a gente chama de benzeno. Tá bom? Anel benzênico. Ele também pode ser representado nesta forma aqui, que vocês vão aprender já já como que faz, que é a forma, né, de palitinho, né? Ou também com essa bolinha aqui no meio, tá bom? Porque vocês vão aprender, né, mais pra frente, que existe um termo chamado ressonância, que essas ligações duplas, elas ficam pulando de um lado para o outro, então no final acaba como sendo uma bolinha aqui, tá? Dessas aromáticas, nós podemos dividir novamente em mononuclear, polinuclear e polinuclear condensado e polinuclear isolado. Olha o que é cada um. Mononuclear, já dá para entender, né? Só tem um núcleo, então só tem um anelzinho benzênico. Olha aqui. Ele está aqui e tem aqui pendurado mais um grupinho de carbono. Polinuclear condensado, então tem mais do que um núcleo, mais do que um anel benzênico. Então aqui você vê um e aqui você vê outro, tá? Aqui eu já representei na forma que tem os átomos de carbono, tá? Repara só que para os dois anéis eles estão compartilhando os mesmos 2 átomos de carbono aqui. Então um toca no outro, tá? Mesmo átomo de carbono. Olha a diferença para o isolado. Repara só. Aqui eu tenho também um anel e aqui eu tenho outro. Mas olha só. Eles estão separados, tá? Não tá compartilhando o mesmo átomo igual tá aqui. Então tem uma ligação separando eles, tá bom? Isso aqui dos aromáticos. Agora, do não aromático é o que não vai ter esse anel benzênico. Não vai ter esse simples dupla, simples dupla, simples dupla, tá? Então repara só. Aqui eu tenho um ciclo normal. Todas ligações simples. Desse lado aqui, acabei não colocando os hidrogênios, mas você tem uma ligação dupla e uma ligação simples. Simples, 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 simples. Então, não é a mesma coisa que o anel benzênico, tá bom? Então, isso aqui não pode ser caracterizado como aromático. Portanto, não aromático, tá bom? Então, é isso. Vamos tentar fazer um exercício para realmente ver se a gente sabe classificar, então, as cadeias carbônicas. Exercício número 1. Classifique as seguintes cadeias carbônicas em aberta, fechada ou mista, normal ou ramificada, saturada ou insaturada,
homogênea ou heterogênea, e aromática ou não aromática se for cíclica. Bom, então estão aqui, né, as 4 moléculas que vocês acabaram de ver. Vamos fazer primeiro a classificação para essa daqui. Olha para essa molécula. Ela é aberta ou fechada? Concorda que você não vê nenhum ciclo em nenhum lugar? Então, é uma cadeia aberta. Ela é normal ou ramificada? Não sei. Vamos encontrar a cadeia principal. Então, a cadeia principal, se vocês verem, é esta daqui. Tá? Aí você me pergunta, mas poderia também vir por aqui e dobrar para cá? Sim, porque por fim você teria o mesmo número de átomos de carbono, tá? Mas então eu escolhi aqui, essa é a sua cadeia principal e opa, você vê aqui um grupinho de carbono pendurado para fora. Então quer dizer que isso daqui é uma ramificação, portanto a cadeia é ramificada. Ela é saturada ou insaturada? Olhando aqui então, entre átomos de carbono, você vê que tem aqui uma tripla ligação. Se tem uma tripla, quer dizer que ela é insaturada. Ela é homogênea ou heterogênea? Aqui na sua cadeia principal só tem átomo de carbono? Então é homogênea. Tá? Para este daqui agora. É aberta ou fechada? Aberta. Ela é normal ou ramificada? Então, seria aqui na sua cadeia principal. Ela é normal, não tem nenhuma ramificação, você não vê nenhum grupo de carbono para fora da cadeia principal. Então, ela é normal. É saturada ou insaturada? Bom, entre átomos de carbono, você só tem ligação simples. Essa dupla não é entre átomos de carbono, portanto, saturada. Homogênea ou heterogênea? Opa, tem um nitrogênio aqui no meio, que é um heteroátomo, tá? Então, ele é um átomo diferente, né, do carbono aqui no meio da cadeia. Então, é uma cadeia heterogênea. Tá? Vamos para esses dois aqui. Então, aqui nós temos ciclos. E, novamente, eu esqueci dos hidrogênios. Só colocar eles aqui. Pronto. Agora sim. Cadeia aberta ou fechada? Você está vendo um ciclo? Não tem nenhuma pontinha solta aqui, então tem um ciclo? É uma cadeia fechada. Mas, opa, tem mais um pedacinho aqui, né? Então, seria aquele caso, né, da cadeia mista, que tem um pedaço de ciclo e um pedaço também de cadeia aberta. Aqui, então, seria misto, né, cadeia mista. Ou tem alguns autores que, na verdade, vão chamar isso daqui de cíclica, né, de fechada ramificada. Entendeu? Que eles vão considerar o ciclo como sendo a cadeia principal e isso como uma ramificação. Então, pode aparecer das duas maneiras aí para vocês, tá? Então, ou cadeia mista ou cíclica, né, ou fechada, ramificada. Que mais? É uma cadeia saturada ou insaturada? Entre átomos de carbono, então, eu vejo aqui uma dupla, vejo outra dupla, então tem que ser insaturado. Aqui seria, então, na cadeia, você vê algum heteroátomo? Não. Então, cadeia homogênea. E agora, já que é um ciclo, a gente consegue classificar também em aromático e não aromático, não é? Então, este ciclo aqui seria aromático, não é? Isso aqui não é um anel benzênico? Então, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, anel benzênico. Então, isso aqui é classificado como aromático. Agora, olha só esse daqui. Cadeia aberta ou fechada? Fechada. Normal ou ramificada? Sua cadeia principal seria essa daqui. Então, segue isso daqui. Tem algum carbono pendurado para fora da cadeia principal? Não tem. Então, isso daqui seria uma cadeia normal. Saturado ou insaturado? Opa,
Vejo uma dupla aqui entre dois átomos de carbono. Então, insaturado. Homogêneo ou heterogêneo? Repara só que eu tenho um heteroátomo aqui, não tem? Então, ele não está entre dois átomos de carbono aqui que fazem parte da cadeia principal. Então, ele é um heteroátomo, então a cadeia tem que ser heterogênea. Tá? De novo, como é um ciclo, posso classificar mais ainda, né? Aromático ou não aromático? Então, você vê um anel benzênico aqui? Você vê aquela estrutura, né? Simples, dupla? Não. Você vê uma dupla e o resto tudo simples. Então, esse aqui não é caracterizado como um anel benzênico, portanto, não aromático. Tá? Então, é assim que a gente faz a classificação desses tipos de cadeia. Peguem outras cadeias, outros compostos para vocês praticarem, tá bom? É isso. Ah, não! Eu vi todos. Então, pessoal, é isso pela aula de hoje. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!